O café esfriou na caneca enquanto eu olhava para o nada. Acontece todo santo dia. Preparo, sirvo, sento na varanda e esqueço de beber. Quando lembro, já perdeu o gosto. Aí eu requento no fogão, tomo de uma vez, queimando a língua. Nem sinto mais. A casa é grande demais para um homem só. 4 quartos vazios, uma cozinha onde só se escuta o ronco da geladeira, uma sala com sofá que ninguém senta. As tábuas do assoalho gemem quando piso. Antes, esse barulho se misturava com a voz dela, com o rádio tocando sertanejo de raiz, com o cheiro de bolo no forno. Agora, é só o ranger da madeira velha e o vento passando pelas frestas da janela. 3 anos e 4 meses, desde que Mariana se foi. Parece ontem e parece um século ao mesmo tempo. O câncer levou 6 meses para fazer o serviço. Ela lutou, lutamos juntos, mas a doença não dá trégua. Quando acabou, achei que a dor ia passar com o tempo. Mentira. A dor só muda de lugar. Sai do peito, vai para os ossos, fica ali, pesada, feito saco de ração molhado nas costas. Levantei da cadeira de balanço devagar. As juntas reclamaram. 62 anos, corpo cansado de carregar cerca, de apartar briga de boi, de virar noites quando o gado adoecia. Mas a solidão cansa mais que qualquer lida. Isso ninguém me avisou. Peguei a caneca fria, joguei o resto do café na pia. Olhei pela janela da cozinha. Lá fora, o sol de outubro já rachava a terra às 7 da manhã. Calor seco, daqueles que promete chuva, mas não entrega. O cheiro de mato ressecado entrava pela porta da varanda. Cigarras cantavam no pé de manga. O mundo continuava girando, indiferente. Na mesa, a foto dela ainda estava lá. Mariana com o vestido de bolinhas azuis, segurando um cacho de jabuticaba que tinha colhido no quintal. Sorriso largo, olhos brilhando. Eu devia ter guardado essas fotos, mas não consigo. É como se tirar dali fosse apagar ela de vez. Passei a mão na moldura empoeirada. Vou lá na fazenda de frutal, amor. Volto amanhã. Falei baixo, quase um sussurro. Sei que é bobagem, mas tem dia que preciso ouvir minha própria voz para lembrar que ainda estou vivo. Coloquei o chapéu de palha surrado. Peguei a chave da caminhonete. A bolsa de couro com os documentos, a carteira, o canivete do meu pai, tudo no automático. Ritual de quem faz a mesma coisa há anos. Tenho 2 propriedades. A principal aqui em Capinópolis, onde moro, 180 hectares de pasto, gado Nelore, uma represa boa. E a outra, menor, perto de Frutal, que herdei do velho quando ele morreu. 60 hectares, mais rústica, com açude, brejo, muito mato nativo. Fica a 120 quilômetros daqui. Faço esse trajeto 2 vezes por semana para ver o gado, conversar com o caseiro, consertar o que quebrou. A estrada virou minha terapia ou minha fuga, não sei mais. 2 horas de asfalto irregular, poeira vermelha, caminhão bufando subida, rádio ligado só para ter algum barulho. Às vezes chego lá sem lembrar do caminho, como se meu corpo soubesse dirigir sozinho, enquanto minha cabeça fica em outro lugar. Sempre no passado. Mariana e eu nos conhecemos jovens. Ela tinha 19, eu 23. Foi num baile de festa junina na cidade. Ela dançava com as amigas, rindo alto, cabelo preso com uma fita amarela. Quando nossos olhos se cruzaram, senti algo que nunca tinha sentido antes. Um aperto no peito, bom e assustador ao mesmo tempo. Levei 3 semanas para juntar coragem de falar com ela. Quando finalmente falei, ela riu daquela forma dela, jogando a cabeça para trás e disse: "Achei que você nunca ia chegar, bobo. Casamos no ano seguinte. Compramos essa fazenda juntos, com a herança dela e o dinheiro que eu tinha guardado. Construímos tudo do zero. Cada
metal da caminhonete. Limpei o suor da testa com as costas da mão. A estrada continuava vazia. De vez em quando passava uma carreta carregada de soja, levantando nuvem de poeira. Eu diminuía a velocidade, esperava a poeira baixar, seguia em frente. Nada de diferente. Só mais um dia igual aos outros. Ou pelo menos era o que eu achava. Porque naquela manhã, sem eu saber, tudo ia mudar. A vida tinha guardado para mim um encontro que eu jamais esqueceria. Um momento que ia rasgar o véu da minha rotina morta e me obrigar a sentir de novo. Mas naquele instante, enquanto a caminhonete devorava quilômetros de asfalto rachado, eu ainda não sabia de nada. Eu só dirigia, sozinho, como sempre. A estrada para Frutal tem um trecho que sempre me deixa inquieto. Uns 15 quilômetros de asfalto que margeia o Rio Claro, ou o que sobrou dele. Na verdade, é mais um braço de rio, uma curva que forma um brejo extenso, cheio de vegetação densa, água parada em alguns pontos, correnteza mansa em outros. Tem muito jacaré por ali. Sempre teve. Os antigos da região contam histórias de bichos de 4 metros que aparecem nas margens quando o sol esquenta. Eu mesmo já vi vários. Nunca mexi com eles, eles nunca mexeram comigo. Mas sei que são perigosos. Jacaré não ataca à toa, mas quando ataca, não tem volta. Eram quase 10 da manhã quando passei pela entrada da estrada de terra que leva até a Ponte Velha. É um atalho que uso quando quero evitar o trânsito da rodovia principal. Estrada estreita, pouco movimento, só fazendeiros e caminhões de ração. Decidi pegar o atalho. O calor já estava insuportável. Abri o vidro da caminhonete, deixei o ar quente entrar. Cheiro de mato seco, terra batida, um toque de água podre vindo do brejo. O rádio chiava, sem sinal. Desliguei. Foi aí que ouvi o cavalo, um relincho alto, nervoso, vindo da direção do rio. Olhei para o lado, franzindo a testa. Não era comum ter cavalo solto por ali. A maioria dos fazendeiros da região usa motocicleta ou caminhonete para se locomover. Cavalo ficou para lazer, para peão mais velho, para quem gosta de tradição. Diminui a velocidade. O relincho veio de novo, mais agudo, mais desesperado. Algo estava errado. Parei a caminhonete no acostamento de terra. Desliguei o motor. Silêncio. Só o vento nas folhas secas e o som distante de água corrente. Peguei o chapéu, abri a porta, desci. O sol batia direto na minha cabeça. Suor escorreu pelas costas. Caminhei alguns metros até a beira da estrada, onde a vegetação ficava mais fechada. Espiei por entre os arbustos e vi o cavalo. Era um alazão bonito, arreado, suado, parado na margem do brejo, a uns 50 metros de distância. Ele batia o casco no chão, balançava a cabeça, claramente agitado. As rédeas estavam soltas, arrastando no chão. Estranhei. Cavalo arreado, sem cavaleiro, nervoso daquele jeito. Ou o cavaleiro tinha caído, ou tinha acontecido algo pior. Foi quando ouvi o barulho na água. Um som abafado. Splash, splash. Não era peixe, nem jacaré se movendo devagar. Era algo lutando, algo se debatendo. Meu coração acelerou. Avancei pela vegetação rasteira, espinhos arranhando minha calça. O sol refletia na superfície barrenta do rio. A água estava turva, esverdeada, cheia de aguapés flutuantes. A correnteza era fraca ali, quase inexistente. E então eu vi. Meu sangue gelou. Uma jovem, boiando de bruços, com as mãos amarradas nas costas. A cabeça dela subia e descia, tentando desesperadamente manter o nariz fora d'água. Ela tinha algo na boca, um pano enrolado, uma mordaça. Não conseguia gritar, só emitia sons abafados, guturais, de puro desespero. Mas o pior não era isso. O pior
estava a menos de 5 metros dela. Minha mente entrou em pânico. Eu não tinha arma, não tinha corda, não tinha nada além das minhas mãos e uma caminhonete velha. O cavalo relinchou de novo, assustado, recuando alguns passos. Ele devia ter sentido o cheiro dos jacarés, o perigo no ar. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não sei se foi a lembrança de Mariana pedindo para eu não parar de viver. Não sei se foi a raiva de ver alguém jogado ali daquele jeito, como lixo. Não sei se foi só instinto humano, aquela coisa primitiva que não deixa a gente virar as costas quando alguém está morrendo na nossa frente. Mas eu não consegui ficar parado. Tirei o chapéu, joguei no chão, respirei fundo. Meu coração martelava no peito. As mãos tremiam. Que Deus me ajude, sussurrei. Corri até o cavalo. Ele recuou, mas consegui pegar as rédeas. Falei baixo, firme, tentando acalmar o bicho e a mim mesmo. Calma, menino, calma. Subi na sela com dificuldade. Fazia anos que não montava. Minhas pernas estavam duras, o corpo pesado. Mas não tinha escolha. Olhei para o rio. A jovem tinha sumido por um segundo debaixo d'água. Quando emergiu de novo, estava mais fraca. A cabeça mal ficava acima da superfície. Os jacarés tinham fechado o círculo. Era agora ou nunca. Esporeei o cavalo. Ele resistiu por um instante, sentindo o medo, mas insisti. Dei outro toque com o calcanhar, puxei as rédeas na direção da água. O cavalo entrou no rio. A água bateu nos cascos, depois nos joelhos, depois na barriga do animal. Ele bufava nervoso, mas obedecia. Eu segurava as rédeas com força. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com o medo. Os jacarés perceberam, viraram as cabeças na nossa direção. O maior deles soltou um som grave, gutural, de advertência. Sai! Sai daqui! Gritei, batendo a mão na água, fazendo barulho. O jacaré hesitou. Jacaré não gosta de barulho, de movimento brusco, de presa que luta. Eles preferem o silêncio, a emboscada, o ataque certeiro. Aproveitei a hesitação. Toquei o cavalo para frente. A água já batia na minha bota, fria, lodosa. Senti algo roçar na minha perna e o estômago revirou. A jovem estava a poucos metros, o rosto dela virado na minha direção. Olhos arregalados, cheios de terror e esperança ao mesmo tempo. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido abafado. Estiquei o braço. As pontas dos meus dedos quase alcançaram o ombro dela. Mais um pouco. O cavalo avançou. A água já estava no meu joelho, perigosa. Se eu caísse dali, não ia ter como sair. Segurei o braço dela. A pele fria, escorregadia. Ela estava encharcada, pesada. Puxei com toda a força que tinha. Meus músculos gritaram, as costas reclamaram, mas não soltei. Puxei ela para cima, para fora da água, apoiando o corpo dela contra o flanco do cavalo. Ela estava quase desmaiada. O peso morto dificultava tudo. Foi quando senti o impacto, um golpe forte na lateral do cavalo. O animal relinchou alto, cheio de dor. Eu olhei para baixo. Um dos jacarés tinha atacado, a boca presa na perna traseira do cavalo. Sangue começou a atingir a água. Não! Gritei. Bati na água com força, gritei de novo, tentando assustar o bicho. O jacaré soltou, recuou alguns metros, mas não foi embora. Ficou ali, observando, esperando outra chance. O cavalo estava em pânico. Eu também. Segurei a jovem com um braço, puxei as rédeas com o outro, virei o cavalo na direção da margem. Vai! Vai! Gritei, desesperado. O cavalo obedeceu. Saiu da água num galope irregular, mancando, sangrando, mas vivo. Cada passada parecia eterna. A margem estava a 10
perna traseira dele sangrava, mas não parecia ser nada profundo. Jacaré tinha pegado de raspão, mais susto que estrago. Eu ainda segurava o canivete na mão. As mãos tremiam. Suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos. Meu coração martelava tão forte que sentia o pulso latejando no pescoço. Olhei para a jovem. Ela estava de lado, encolhida, abraçando os próprios joelhos. Os cabelos escuros grudados no rosto, cheios de lama. A roupa encharcada, rasgada em vários pontos. Calça jeans velha, blusa branca que já não era mais branca, sem sapatos. Os pés descalços, machucados, cheios de arranhões. Devia ter uns 20 e poucos anos. Magra demais, com olheiras fundas. Mas o que mais me marcou foram os olhos dela. Olhos castanhos, arregalados, cheios de medo. Não só medo dos jacarés, medo de mim também. Ela me olhava como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa ruim. Como se não conseguisse acreditar que alguém tinha salvado ela de verdade. Como se estivesse esperando a próxima pancada. Isso me quebrou por dentro. Guardei o canivete devagar, mostrando que não ia usá-lo. Levantei as duas mãos, palmas abertas, gesto de paz. Calma, falei, a voz ainda trêmula. Não vou te machucar. Você está segura agora. Ela não respondeu. Continuou me encarando, o corpo tenso, pronta para correr se eu fizesse qualquer movimento brusco. Respirei fundo. Tentei organizar os pensamentos. Não estava conseguindo. Minha cabeça ainda estava no rio, sentindo o peso dela no braço, vendo aqueles olhos vermelhos dos jacarés, ouvindo o relincho de dor do cavalo. Como você foi parar ali? Perguntei baixinho. Ela fechou os olhos. As mãos tremiam. Não respondeu. Alguém fez isso com você? Silêncio. Eu ia perguntar de novo, mas parei. Percebi que estava pressionando. Ela tinha acabado de quase morrer. Não era hora de interrogatório. Levantei devagar, limpando a lama das mãos na calça. Olhei ao redor. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhum sinal de outra pessoa. Só nós dois, o cavalo ferido e o brejo silencioso. Você está ferida? Tentei de novo, mais suave. Ela abriu os olhos, olhou para as próprias mãos. Os pulsos estavam roxos, com marcas fundas da corda. Passou a língua nos lábios rachados. Tentou falar, mas a voz não saiu. Engoliu seco. Tentou de novo. Água, sussurrou. A voz rouca, quebrada. Água, claro. Voltei correndo para a caminhonete. Peguei a garrafa térmica que sempre carrego no banco. Voltei até ela, me agachei a uma distância segura, estendi a garrafa. Ela olhou para a garrafa, depois para mim, desconfiança pura nos olhos. É só água, falei. Prometo. Ela hesitou. Depois, com movimentos lentos, pegou a garrafa. As mãos tremiam tanto que quase derrubou. Levou à boca e bebeu. Rápido, desesperado, como se não bebesse há dias. Engasgou, tossiu, bebeu mais. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão. Devolveu a garrafa sem olhar para mim. Obrigada, murmurou. Fiquei ali, agachado, sem saber o que fazer. Minha mente estava em pânico silencioso. O que eu fazia agora? Levava ela para onde? Hospital? Polícia? Ela ia querer ir? Como você se chama? Arrisquei. Ela me olhou de novo. Aquele olhar cansado, desconfiado, machucado. Júlia. Júlia, repeti. Meu nome é Sebastião. Sebastião Ferreira. Tenho uma fazenda aqui perto. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Júlia, eu preciso te levar para um hospital ou para a polícia. Você precisa de ajuda. Quando falei polícia, ela se enrijecou. O corpo inteiro ficou tenso. Os olhos se arregalaram. Não, disse, firme. Não, polícia. Mas alguém fez isso com você. Tem que denunciar. Não. A voz dela ficou mais alta, mais desesperada. Por favor, não polícia. Não hospital. Por favor. Franzi a testa. Aquilo não fazia sentido.
estava parada no mesmo lugar, abraçada, olhando para o nada. Vou te ajudar a subir na caminhonete. Consegue andar até lá? Ela olhou para a caminhonete estacionada uns 20 metros adiante. Assentiu. Caminhamos devagar. Ela mancava, apoiando mais peso na perna esquerda. Eu segurava o braço dela, dando suporte. O cavalo vinha atrás, arrastando as patas, cansado. Quando chegamos na caminhonete, abri a porta do passageiro. Ajudei ela a subir. Foi difícil. Ela estava exausta, sem força nos braços, mas conseguiu. Fechei a porta, fui até a traseira, prendi o cavalo na carroceria com uma corda. Ele ia ter que ir assim mesmo, mancando. Não tinha outra escolha. Entrei na caminhonete, liguei o motor. O ronco do diesel quebrou o silêncio. Júlia estava encolhida no banco, abraçando os joelhos de novo. Olhava pela janela, mas não parecia ver nada. Só olhava. Engrenei a marcha. Comecei a dirigir. Nenhum dos dois falou nada por um longo tempo. Eu não sabia o que dizer, e ela, pelo visto, não tinha forças para falar. Mas enquanto dirigia, uma pergunta martelava na minha cabeça. Quem tinha feito aquilo com ela? E onde essa pessoa estava agora? Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás estava vazia. Nenhum carro seguindo, nenhum sinal de perigo, mas a sensação ruim não foi embora. Tinha algo errado nessa história toda. Algo muito errado. E eu tinha acabado de me meter no meio. A estrada de terra para a fazenda de frutal era irregular, cheia de buracos. Cada solavanco fazia Júlia se encolher mais no banco. Ela não reclamava, mas eu via a dor no rosto dela. Os olhos fechados com força, a mandíbula apertada, as mãos segurando o banco. O céu tinha mudado. Aquelas nuvens escuras que vi pela manhã lá no horizonte tinham avançado rápido. Agora cobriam metade do céu. O vento tinha aumentado, balançando as árvores nas margens da estrada. Cheiro de chuva no ar. Ia cair tempestade, e tempestade forte. Quanto falta? Júlia perguntou sem abrir os olhos. Uns 5 quilômetros. Ela assentiu. Não disse mais nada. Olhei para ela de relance. A blusa encharcada, grudada no corpo magro demais. Os braços finos, cobertos de hematomas amarelados, alguns velhos, outros mais recentes. Marcas no pescoço também, meio desbotadas, como se alguém tivesse apertado ali. Não eram marcas de acidente, eram marcas de violência. Minha mandíbula se apertou. Senti raiva. Uma raiva surda, antiga, do tipo que não explode, mas fica ali queimando por dentro. Quem tinha feito aquilo com ela? A primeira gota bateu no vidro, depois outra, depois um dilúvio. A chuva desabou de uma vez, violenta, ensurdecedora. O para-brisa ficou embaçado em segundos. Liguei o limpador no máximo. Mal adiantou. A visibilidade caiu para quase zero. Droga, murmurei. Diminui a velocidade. A estrada de terra tinha virado lama em questão de minutos. As rodas da caminhonete derrapavam, buscando tração. Atrás, na carroceria, o cavalo relinchou, assustado com o barulho da chuva batendo no metal. Está tudo bem? Júlia perguntou, a voz tensa. Vai ficar. Só preciso ir devagar. Mas não estava tudo bem. A chuva só piorava. Trovões explodiram acima de nós, tão altos que senti a vibração no peito. Raios riscavam o céu escuro, iluminando tudo por um segundo, antes de mergulhar de volta na penumbra. A estrada começou a alagar. Poças enormes se formaram nos buracos. Tive que desviar de várias, entrando no mato, arranhando a lateral da caminhonete nos galhos. Foi quando ouvi o barulho. Um estalo metálico embaixo do capô.
Ele sempre me encontra. Quem é ele? Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, estavam cheios de lágrimas. Meu ex-marido. As duas palavras caíram como pedras. Ex-marido, repeti devagar. Bruno. Ela praticamente cuspiu o nome. Bruno Almeida. E ele fez isso com você? Ela riu. Um riso amargo, sem alegria. Ele fez muito mais que isso. Júlia olhou pela janela de novo, como se estivesse procurando algo ou alguém. Eu tentei sair 3 vezes. 3 vezes ele me achou. Na última vez ele disse que se eu tentasse de novo, ia me matar, que ninguém ia me achar. A voz dela era monótona, mecânica, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Eu não acreditei. Achei que era só ameaça. Arrumei minhas coisas. Peguei um ônibus para Uberaba. Ia morar com uma prima. Mas ele descobriu. Não sei como. Ele sempre descobre. Um trovão explodiu. Júlia pulou assustada. Ele me pegou ontem de noite, na rodoviária. Me arrastou para o carro. Dirigiu até aquele rio. Me amarrou. E... A voz dela quebrou. E me jogou na água. Meu estômago revirou. Ele te jogou lá com os jacarés? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo agora. Ele disse que eu ia sumir, que ninguém ia achar meu corpo, que eu ia virar comida para os bichos e ele ia ficar livre. Silêncio pesado, só a chuva batendo no teto. Por que ele fez isso? Perguntei, embora já soubesse que não existia resposta boa para essa pergunta. Porque ele não aceita perder. Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele sempre disse que eu era dele, que se ele não pudesse me ter, ninguém ia ter. Achei que era ciúme. Depois percebi que era doença. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Ele é policial. Meu sangue gelou. O quê? Bruno é investigador da Polícia Civil de Iturama. Tem arma, tem amigos, tem acesso a tudo. Por isso, eu não posso ir para a polícia. Eles vão contar para ele onde eu estou e ele vem me buscar de novo. Agora tudo fazia sentido. A recusa dela em procurar ajuda, o medo no olhar, a certeza de que ele ia achá-la. Júlia, comecei, mas não sabia como continuar. Eu sei o que você vai dizer, que tem polícia boa, que nem todo mundo é corrupto, que existe delegacia da mulher. Eu já ouvi tudo isso, mas você não entende. Ele é esperto. Ele sempre deixa as marcas onde ninguém vê. Ele sempre tem desculpa. E quando eu tentei denunciar, fui eu quem acabei sendo investigada. Ele virou a história. Disse que eu era desequilibrada, que inventava coisas, que tinha crise de ciúmes. A voz dela ficou mais alta, mais desesperada. Ninguém acreditou em mim. Ninguém. Porque ele é o policial respeitado e eu sou só a esposa problemática. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Eu fiquei ali, sentado, molhado, sem saber o que fazer.
gente segue a pé. A fazenda não é longe. E o cavalo? Olhei para trás. O cavalo estava na carroceria, molhado, cabisbaixo, mas vivo. Ele vem com a gente, devagar. A gente chega. Júlia assentiu. Não parecia convencida, mas também não tinha escolha. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a tempestade. Enquanto a chuva caía, uma pergunta não saía da minha cabeça. O que eu tinha me metido? A chuva demorou quase 2 horas para aliviar. Ficamos ali, os dois dentro da caminhonete quebrada, ouvindo a tempestade passar. Júlia adormeceu em algum momento, a cabeça apoiada contra a janela, o corpo encolhido. Dormia com a boca entreaberta, o rosto pálido, os cabelos grudados na testa. Mesmo dormindo, franziam a testa, como se os pesadelos não dessem trégua. Eu não consegui dormir. Fiquei olhando a chuva cair, pensando em Mariana. Não sei por que ela voltou tão forte naquele momento. Talvez porque Júlia me lembrasse dela de alguma forma, não fisicamente. Mariana era baixa, rechonchuda, com cabelos grisalhos e sorriso largo. Júlia era magra, jovem, marcada pela dor. Mas havia algo nos olhos das duas. Uma força, uma recusa em desistir, mesmo quando tudo conspirava contra elas. Mariana lutou contra o câncer com uma coragem que eu nunca tive. Nos últimos meses, quando a doença já tinha tomado conta, quando os médicos diziam que não havia mais nada a fazer, ela continuava sorrindo, continuava planejando o futuro, continuava dizendo que ia melhorar. Eu sabia que era mentira. Ela também sabia, mas a gente fingia, porque fingir doía menos que aceitar. Lembrei de uma noite, 2 semanas antes dela partir. Estávamos deitados na cama, de mãos dadas. A casa estava silenciosa. Só o barulho do ventilador girando no teto. Ela virou o rosto para mim, os olhos fundos, a pele amarelada pela doença. Sebastião, promete uma coisa para mim. O que você quiser. Quando eu partir, ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Não deixa a solidão te engolir. Promete que você vai continuar vivendo, de verdade, não só existindo. Eu não respondi na hora. Não consegui. Tinha um nó na garganta do tamanho de um punho. Sebastião, promete. Prometo. Menti. Ela sorriu. Apertou minha mão com a força que ainda tinha. Você sempre foi ruim de mentir. E tinha razão, porque desde que ela partiu, eu só existo. Acordo, trabalho, como, durmo, mas não vivo, não sinto nada além do vazio. Até hoje, até ver aquela jovem na água, lutando para não morrer, até sentir o peso dela no meu braço, o coração dela batendo contra o meu peito quando a puxei do rio, até ouvir a história dela e sentir a raiva queimando nas veias. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha sentido algo, e doía porque mostrava que eu ainda estava vivo, por baixo de toda aquela casca de silêncio e luto. Doía porque significava que eu tinha quebrado a promessa de continuar vivendo, mas também significava que ainda dava tempo de recomeçar. Doía porque era mais fácil estar morto por dentro. Olhei para Júlia dormindo, os pulsos marcados, os hematomas nos braços, o rosto cansado. Ela tinha sobrevivido a algo que não deveria ter sobrevivido. E eu também, só que de formas diferentes. A chuva diminuiu para uma garoa fina, o céu continuava cinza, mas os trovões tinham parado. Olhei o relógio no painel, 3:30 da tarde. Ainda tínhamos algumas horas de luz. Encostei de leve no ombro de Júlia. Júlia, acorda. Ela pulou, assustada, os olhos arregalados.
Os pés descalços afundavam na lama. Espera aqui, falei. Fui até a carroceria. Desamarrei o cavalo. Ele estava molhado, triste, ainda mancando, mas obediente. Levei ele até Júlia. Você vai no cavalo, eu vou a pé guiando. Mas você não discute. Você está descalça e machucada. Eu aguento. Ajudei ela a subir. Não foi fácil. Ela não tinha força nos braços, mas conseguiu. Ficou na sela segurando as rédeas com as mãos trêmulas. Peguei a corda, amarrei na rédea, comecei a guiar o cavalo pela estrada. Caminhamos devagar, muito devagar. A lama grudava nas minhas botas. Cada passo era um esforço. O suor misturava com a garoa, mas eu não parava. Júlia não falava nada, só ficava ali, no cavalo, olhando para a frente. Depois de uns 20 minutos, ela quebrou o silêncio. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Me ajudando. Você não me conhece, não sabe se eu estou dizendo a verdade. Pode estar se metendo em encrenca por minha causa. Continuei andando. Pensei na resposta. Você está certa. Eu não sei de nada, mas eu vi você naquele rio. Vi o desespero nos seus olhos, e eu sei reconhecer quando alguém está lutando para sobreviver. Silêncio. Além disso, continuei, minha esposa me fez prometer uma coisa antes de morrer. Ela me pediu para não parar de viver, para não deixar a solidão me engolir. Olhei para trás, para Júlia. Acho que salvar você é minha forma de cumprir essa promessa. Os olhos dela brilharam. Não sei se era lágrima ou só a garoa. Sua esposa parece ter sido uma boa pessoa. Foi a melhor pessoa que já conheci. Sinto muito. Eu também. Voltei a olhar para frente. A estrada se estendia, enlameada, solitária. Como ela se chamava? Júlia perguntou. Mariana. Mariana. Repetiu devagar. Nome bonito. Ela era bonita. Por dentro e por fora. Vocês tiveram filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Demorei para responder. Tentamos. Durante anos. Mas não veio. No começo, a gente sofreu muito com isso. Depois, a gente aceitou. Decidiu que a gente era o suficiente. Nós dois. E era. Mais silêncio. Caminhamos por mais meia hora. Meus pés doíam. As costas reclamavam. Mas eu não parava. Foi quando vi a porteira da fazenda. Chegamos, anunciei. Júlia levantou a cabeça. Olhou para frente. A sede da fazenda apareceu. Uma casa simples, de madeira e tijolo, com varanda na frente. Tinha um curral ao lado, um galpão, uma caixa d'água velha. Tudo humilde, rústico, mas funcional. Abri a porteira, passei com o cavalo. Fechei atrás de mim. Quando nos aproximamos da casa, a porta se abriu. Um homem saiu, negro, alto, magro, de uns 50 anos, meu caseiro Toninho. Seu Sebastião! Ele gritou vindo na nossa direção. Eu vi a tempestade e fiquei preocupado. Pensei que o senhor não ia. Ele parou quando viu Júlia. Quem é ela? Longa história, Toninho. Vou te explicar. Mas primeiro, a gente precisa cuidar dela. E do cavalo também. Toninho olhou para o cavalo mancando. Depois para Júlia, encharcada, machucada, descalça. Não fez mais perguntas. Traga ela para dentro. Vou buscar roupa limpa e comida. Ajudei Júlia a descer do cavalo. Ela cambaleou, mas conseguiu ficar em pé. Levei ela até a varanda, depois para dentro da casa. Era simples, uma sala pequena com sofá velho, uma cozinha com fogão a lenha, 2 quartos, cheiro de café velho e madeira úmida. Senta aqui, falei, indicando o sofá. Ela sentou, olhou ao redor, ainda desconfiada, mas cansada
depois outro garfo. E outro, de repente estava comendo rápido, desesperada, como se não comesse há dias. Provavelmente não comia. Eu e Toninho ficamos observando em silêncio. Nenhum de nós tocou na comida. Só olhávamos ela comer. Quando terminou, ela limpou a boca com as costas da mão e olhou para nós envergonhada. Desculpa, eu estava... Não precisa se desculpar, Toninho disse, a voz gentil. Come mais se quiser. Ela negou com a cabeça. Está bom, obrigada. Sentei na cadeira ao lado dela. Toninho ficou de pé, encostado na pia, de braços cruzados. Júlia, comecei. A gente precisa conversar. Ela ficou tensa imediatamente. Sobre o quê? Sobre o que fazer agora? Eu já disse, não vou para a polícia, não vou para o hospital, não vou... Eu sei, interrompi levantando a mão. Não estou falando disso, estou falando de proteção. Você disse que ele sempre te encontra. Então a gente precisa pensar em como evitar isso. Júlia olhou para a mesa. Os dedos mexiam nervosamente na toalha. Não tem como evitar. Ele tem contatos. Tem amigos na polícia, na rodoviária, nos postos de saúde. Se eu aparecer em qualquer lugar oficial, ele vai saber. E se você não aparecer? Toninho perguntou. Júlia levantou os olhos. Como assim? Se você ficar aqui, escondida, até a gente descobrir uma forma segura de te tirar daqui. Ela balançou a cabeça. Vocês não entendem. Ele não vai desistir. Ele volta no Rio. Ele vai procurar o corpo. Quando não achar, ele vai saber que eu fugi. E ele vai procurar, casa por casa, fazenda por fazenda, até me encontrar. Quanto tempo a gente tem? Perguntei. Não sei. Horas? Um dia? Talvez ele já esteja procurando. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Toninho me olhou. Eu olhei para ele. Nenhum de nós sabia o que fazer. Foi quando ouvimos o barulho. Um motor. Longe, mas se aproximando. Os três congelamos. Júlia ficou branca. Levantou da cadeira de um pulo, quase derrubando. É ele, sussurrou a voz rouca de medo. É ele, eu sei que é. Calma, falei, levantando também. Pode ser qualquer um. Não, eu sei, eu sinto. Fui até a janela. Espiei por entre as cortinas. Lá fora, a tarde estava cinzenta. O chão ainda molhado da chuva. A estrada de terra se esticava vazia, mas o barulho do motor ficava mais alto. E então eu vi um carro preto, sedã, subindo a estrada em direção à fazenda. Devagar, como se estivesse procurando algo. Meu estômago revirou. Tem um carro vindo, falei, tentando manter a voz calma. Júlia soltou um som estrangulado. As pernas dela fraquejaram. Toninho correu e segurou ela antes que caísse. Respira, ele disse. Respira. Mas ela não conseguia. Estava em pânico. Os olhos arregalados, as mãos tremendo, a respiração rápida demais. O carro parou na frente da porteira. Vi um homem sair, alto, forte, de ombros largos, camisa social azul, calça jeans, botas, cabelo curto, óculos escuros. Ele olhou ao redor, avaliando. Depois, caminhou até a porteira e abriu sem pedir permissão. Estava armado. Eu podia ver a arma na cintura, presa no coldre. É ele, Júlia sussurrou atrás de mim. É o Bruno. Meu coração disparou. Toninho, leva ela para o quarto do fundo. Tranca a porta. Não faz barulho. Mas seu Sebastião, faz o que eu estou mandando. Toninho assentiu. Pegou Júlia pelo braço e a levou para o corredor. Ouvi a porta do quarto se fechando. A chave girando na fechadura. Respirei fundo. Tentei acalmar o coração. Não adiantou. O homem já estava subindo os degraus da varanda. Abri a porta antes que ele batesse. Ele me olhou de cima a baixo. Tirou os óculos escuros. Olhos claros, duros, calculistas. Boa tarde.
tentando decidir se eu estava mentindo. Posso entrar? Dar uma olhada? Tem mandado? O sorriso dele ficou mais largo e mais perigoso. Não preciso de mandado para fazer perguntas amigáveis, senhor. Sebastião Ferreira. Senhor Sebastião. Ele deu um passo à frente. Vou ser direto com o senhor. A mulher que estou procurando é minha esposa. Ela tem problemas mentais, surtos psicóticos, fugiu de casa ontem. Estou preocupado com a segurança dela. Se ela está aqui, o senhor está correndo risco. Mentira. Tudo mentira. Eu podia ver nos olhos dele. Como eu disse, não vi ninguém. Então, o senhor não se importa se eu der uma olhada rápida? Só para ter certeza. Ele já estava entrando. Coloquei a mão no peito dele. Firme. Não empurrando, mas impedindo. Importo sim. Esta é minha propriedade. E o senhor não tem mandado. O sorriso sumiu do rosto dele. Os olhos ficaram frios. Senhor Sebastião, não complica. Se ela está aqui, está cometendo um crime, obstrução de justiça. E se não está, o senhor está invadindo propriedade privada. Ficamos ali, cara a cara. Eu podia sentir a raiva dele. Podia ver a mão dele se movendo devagar na direção da arma. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Mas não recuei. Bruno respirou fundo, olhou para os lados, depois de volta para mim. Tudo bem, disse, dando um passo para trás. Tudo bem, vou embora. Mas se o senhor estiver mentindo, se ela aparecer aqui, me liga. Tirou um cartão do bolso, estendeu para mim. Peguei, olhei. Nome, telefone, endereço da delegacia. Vou guardar, falei. Ele assentiu. Colocou os óculos escuros de volta. Virou-se e desceu os degraus da varanda. Antes de entrar no carro, parou. Olhou para trás. Ah, senhor Sebastião, uma última coisa. O quê? Se ela aparecer por aqui... Ele fez uma pausa. Lembre-se de que ela é perigosa. Já machucou pessoas antes. Já tentou se matar também. Não acredite em nada que ela disser. E entrou no carro. O motor ligou. O carro deu a volta. Desceu a estrada. Só quando ele sumiu de vista é que minhas pernas fraquejaram. Segurei na porta para não cair. Toninho apareceu no corredor. Ele foi, por enquanto. E agora? Olhei para o cartão na minha mão. Depois para Toninho. Agora a gente tem certeza de uma coisa. Do quê? Ele voltou no Rio. Não achou o corpo e sabe que ela está viva. Como sabe? Porque senão não estaria procurando. Toninho engoliu seco. Ele vai voltar, seu Sebastião. Com mandado. Ou sem. Ele vai voltar. Eu sabia que ele estava certo. Olhei para o quarto do fundo. A porta ainda trancada. Então a gente precisa sair daqui antes. Para onde? Pensei rápido. Tinha um amigo, um veterinário aposentado que morava perto de Campina Verde. Homem de confiança, discreto, tinha uma chácara isolada. Conheço um lugar seguro, longe daqui. Quando? Amanhã cedo, antes do sol nascer. A gente pega na estrada secundária e evita a rodovia principal. E hoje a gente fica alerta. Ninguém dorme. Se ele voltar, a gente precisa estar pronto. Toninho assentiu. Fui até o quarto. Bati na porta. Júlia, sou eu. Pode abrir. A chave girou. A porta se abriu devagar. Júlia estava no canto do quarto, encolhida, abraçando os joelhos. O rosto branco, os olhos vermelhos de tanto chorar. Era ele, disse, a voz quebrando. Eu ouvi a voz dele. Era o que ele disse. Mentiras. Mas ele foi embora. Por quanto tempo? Não sei. Mas a gente não vai esperar para descobrir. Amanhã cedo eu te levo para um lugar seguro. Ela me olhou. Aqueles olhos cheios de medo e esperança. Por quê?
Eu ouvia ela se mexendo, inquieta. As horas passavam devagar. Cada barulho lá fora fazia meu coração disparar. O vento nas árvores, um galho quebrando, o mugido distante de uma vaca. Tudo soava como ameaça. Mas Bruno não voltou. Ainda não. Às 4 da manhã, levantei. Fui até o quarto de Júlia. Está na hora. Ela já estava de pé, esperando. Tinha vestido a roupa emprestada, amarrado os cabelos num rabo de cavalo, os pés ainda descalços. Toninho tinha encontrado um par de sandálias velhas da filha dele. Não serviam direito, mas era melhor que nada. Pronta? Perguntei. Ela assentiu, mas os olhos mostravam que não estava pronta. Ninguém estaria. Toninho já tinha preparado tudo. Separou comida, água, um cobertor, colocou numa sacola velha. Também me deu algo enrolado num pano. Peguei do armário, ele disse baixo. Desenrolei. Era uma espingarda calibre 12, velha, enferrujada, mas funcional, do meu pai. Eu nem lembrava que ainda estava lá. Toninho, leva, o senhor pode precisar. Olhei para a arma. Nunca gostei de armas. Nunca precisei. Mas agora, peguei. Enfiei 2 cartuchos. Guardei mais 4 no bolso. Júlia olhou para a espingarda. Não disse nada. Saímos pela porta dos fundos. O céu ainda estava escuro, mas no horizonte começava a clarear. Tínhamos no máximo 1 hora antes do sol nascer. Toninho tinha consertado a caminhonete, ou pelo menos tinha improvisado. Amarrou a correia com arame, ligou direto. O motor ligou, engasgando, mas ligou. Não vai aguentar muito, ele avisou, mas deve te levar até lá. Obrigado, Toninho, por tudo. Ele me abraçou, apertou forte. Toma cuidado, seu Sebastião. E se precisar de mim, me liga. Vou precisar. Fica de olho aqui. Se ele voltar, você não sabe de nada. Entendeu? Entendi. Ajudei Júlia a entrar na caminhonete. Coloquei a sacola e a espingarda atrás do banco. Entrei, liguei o motor. Toninho abriu a porteira dos fundos, aquela que dava para o pasto e depois para uma estrada de terra secundária. Poucos sabiam dessa saída. Eu mesmo raramente usava. Acenei para Toninho. Ele acenou de volta. E eu dirigi para a escuridão. A estrada era péssima, cheia de buracos, pedras, raízes de árvores. A caminhonete chacoalhava violentamente. Júlia segurava no painel, o corpo tenso. O motor reclamava, tossindo, ameaçando morrer a cada subida, mas não morreu. Seguimos por 1 hora. O sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. Bonito, mas eu não conseguia apreciar. Só olhava para o retrovisor, esperando ver faróis nos seguindo. Nada. Para onde a gente está indo? Júlia perguntou. A primeira coisa que ela falava desde que saímos. Campina Verde. Conheço um homem lá, veterinário aposentado. Morava sozinho numa chácara. Gente boa. Pode confiar nele. Ele sabe que estamos indo? Não consegui ligar, mas ele não vai recusar ajuda. Júlia ficou quieta por um momento. E se o Bruno descobrir? Não vai descobrir. Ninguém sabe desse lugar. Nem Toninho conhece. Ele tem amigos em todo lugar, Sebastião. Eu sei, mas a gente não tem muitas opções. Ela assentiu. Olhou pela janela. O sol agora estava mais alto. O dia ia esquentar. Passamos por uma vila pequena. 3 casas, um bar fechado, uma igreja. Não tinha ninguém acordado ainda. Seguimos em frente. Foi quando o motor começou a falhar de novo. Tosses, engasgos. A velocidade caiu. Não, murmurei. Aguenta mais um pouco. O motor deu um último suspiro e morreu. Paramos no meio da estrada. Silêncio. Júlia me olhou, os olhos arregalados. O que foi? Correia, de novo. Bati no volante, frustrado. Droga! Desci. Levantei o capô. Fumaça. A correia que Toninho tinha amarrado tinha arrebentado de novo. Pedaços de arame e borracha derretida por todo lado. Não tinha como consertar dessa vez. Voltei para dentro da caminhonete. Júlia estava pálida.
Entramos mais fundo no mato. A vegetação ficou mais densa. Júlia ofegava, sem ar. Paramos atrás de uma árvore grossa. Fica aqui, sussurrei. Não faz barulho. Onde você vai? Resolver isso. Peguei a espingarda. Verifiquei os cartuchos. Voltei na direção da estrada. Bruno estava parado no meio da estrada, olhando para o mato, a arma na mão. Um revólver, calibre grande. Senhor Sebastião, ele gritou. Eu sei que é você. Sai daí. Não complica as coisas. Continuei escondido. Me movi devagar, rodeando, procurando uma posição melhor. André, ela é minha esposa. Bruno continuou. Tenho o direito de levá-la. Não tem, não. Gritei de volta, sem mostrar onde estava. Ela não quer ir. Bruno virou na direção da minha voz. Apontou a arma. Senhor está cometendo um crime. Sequestro, obstrução de justiça. E o senhor está cometendo tentativa de homicídio. Ou já esqueceu que jogou ela amarrada num rio com jacarés? Silêncio. Bruno ficou tenso. A arma ainda apontada. Eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim. E se atirar em mim, vai ter que explicar muita coisa. Vai ter que explicar por que estava atrás dela. Vai ter que mostrar que tinha autorização para estar aqui. E não tem. Bruno deu um passo para frente. Senhor Sebastião, vou contar até 3. Se ela não aparecer, eu entro aí e pego ela na marra. Não vai, não. Levantei. Saí de trás da árvore, a espingarda apontada para ele. Bruno parou. Nos encaramos. 10 metros de distância. 2 armas. 2 escolhas. Abaixa essa arma, ele ordenou. Você primeiro. Eu sou policial e eu sou cidadão defendendo alguém. Ela é criminosa. Ela é vítima. Senhor não sabe de nada. Sei mais do que o senhor pensa. O dedo dele estava no gatilho. O meu também. Última chance, Bruno disse. Abaixa essa arma ou eu atiro. Atira então, mas eu atiro também. E nessa distância, com calibre 12, o senhor não sobrevive. Vi a dúvida nos olhos dele. Ele era arrogante, mas não era burro. Sabia que eu estava certo. Lentamente, muito lentamente, ele abaixou a arma. Isso não acaba aqui, disse, a voz cheia de ódio. Acaba sim, porque se o senhor chegar perto dela de novo, eu denuncio tudo. Cada marca no corpo dela, cada ferimento, e explico para todo mundo como ela foi parar naquele rio. Ninguém vai acreditar em você. Talvez, mas vai levantar dúvidas. Vai abrir investigação. E o senhor não quer isso, quer? Bruno me fuzilou com os olhos, mas não respondeu. Vai embora, falei firme, e não volta. Ele ficou ali por mais um longo minuto. Depois guardou a arma, caminhou de volta para o carro. Entrou, ligou o motor, mas antes de ir, abriu a janela. Ela vai voltar para mim, uma hora ou outra. Sempre volta. E foi embora. Fiquei ali, segurando a espingarda, tremendo. Não de frio, de adrenalina, de medo, de raiva. Júlia saiu do mato. Caminha até mim. Parou ao meu lado. Olhou para a estrada vazia. Ele vai voltar, ela disse. Não, não vai. Ele sabe que perdeu. Como sabe? Porque ele hesitou. Homens como ele só hesitam quando têm medo de perder algo. E ele tem medo de perder a carreira. Júlia ficou quieta. Depois, de repente, começou a chorar. Um choro alto, profundo, de alívio misturado com dor. Abaixei a espingarda. Segurei ela pelos ombros. Acabou, Júlia. Acabou. Acabou. Ela perguntou entre soluços. Acabou. E pela primeira vez em dias, talvez em anos, ela acreditou. Chegamos à chácara do Dr. Mário, ao meio-dia. Ele estava no quintal, regando as plantas, quando nos viu chegando pela estrada de terra. Um homem baixo, magro, de cabelos completamente brancos e óculos de aro grosso. Devia ter uns 70 anos, mas se movia com a energia de quem era mais jovem. Quando nos viu, eu sujo, machucado, carregando uma espingarda e Júlia ao meu lado, descalça, exausta, ele largou a mangueira e veio correndo. Sebastião, meu Deus!
quietos por um tempo, só ouvindo o som do entardecer. Sebastião, ela disse, a voz baixa, obrigada por tudo, por me salvar, por não me entregar, por arriscar sua vida. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você não me conhecia, não tinha obrigação. Mas mesmo assim, Júlia, sabe o que minha esposa me disse antes de morrer? Ela balançou a cabeça. Ela me pediu para não parar de viver, para não deixar a solidão me engolir. Eu prometi e quebrei essa promessa. Durante 3 anos eu só existia. Respirava, comia, dormia, mas não vivia, até te encontrar naquele rio. Olhei para ela. Você me fez lembrar o que é estar vivo, o que é sentir medo, raiva, compaixão, o que é fazer uma escolha que importa. Então, se alguém tem que agradecer aqui, sou eu. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela segurou minha mão, apertou. A gente salvou um ao outro, então. Sorri, um sorriso verdadeiro. O primeiro em muito tempo. Salvamos. Uma semana depois, ajudei Júlia a se estabelecer num abrigo para mulheres em situação de violência em Uberlândia. Um lugar seguro, protegido, com assistência jurídica e psicológica. A advogada que o Dr. Mário conhecia tinha pegado o caso. Ia entrar com medida protetiva, denúncia formal, tudo dentro da lei. Bruno tentou contestar, usou seus contatos, sua influência, mas a história tinha ganhado corpo. Outras mulheres apareceram, ex-namoradas, ex-esposas, todas com histórias parecidas, todas com marcas, todas com medo de falar, até que Júlia falou. E quando uma fala, outras ganham coragem. A investigação foi aberta, Bruno foi afastado, o processo estava correndo, não ia ser rápido, não ia ser fácil, mas estava acontecendo. Voltei para minha fazenda em Capinópolis 2 semanas depois de tudo. Toninho me recebeu com um abraço apertado e um café quentinho. Como ela está? Ele perguntou. Melhor, muito melhor. E o senhor? Pensei. Olhei ao redor. A casa grande, a varanda, a foto de Mariana ainda na mesa da cozinha. Também estou melhor, Toninho. E era verdade. A casa ainda era grande demais. O silêncio ainda estava lá. A saudade de Mariana continuava, pesada, real. Mas algo tinha mudado. Eu não estava mais morto por dentro. Voltei a sentir, voltei a me importar, voltei a fazer escolhas que importavam, voltei a viver. 3 meses depois, Júlia me ligou. Tinha conseguido um emprego. Estava morando sozinha, num apartamento pequeno, mas dela. Estava fazendo terapia. O processo contra Bruno estava avançando. Testemunhas tinham aparecido. Provas tinham sido coletadas. Ele ia responder por tudo. Como você está? Perguntei. Bem, alguns dias são difíceis. Os pesadelos ainda vêm. Mas estou lutando. Estou aqui. Estou orgulhoso de você. Eu também estou orgulhosa de mim. Ela riu. Um riso leve, genuíno. E estou orgulhosa de você também. De mim. Você salvou minha vida, Sebastião. No rio, na estrada, em todos os momentos. Mas sabe quando você realmente me salvou? Quando você acreditou em mim. Quando você não me entregou, mesmo sem me conhecer. Quando você escolheu fazer o certo, mesmo sendo mais difícil. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas, que ainda vale a pena confiar. Senti um nó na garganta. Você fez o mesmo por mim, Júlia. Me mostrou que ainda dá para sentir, que ainda dá para escolher, que ainda dá para viver. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, cheio de tudo que não precisava ser dito. Cuida-se, ela disse, a voz suave. Você também? Desliguei o telefone. Fiquei ali, parado na varanda, olhando o sol se pondo sobre o pasto. Lembrei daquele dia, o som na água, o cavalo nervoso, os olhos dela cheios de medo e esperança, o peso dela no meu braço quando a puxei do rio, o cheiro de lama e terror, a decisão de não entregar, de não desistir.
ela sorrindo, de pé na frente de um prédio, um diploma na mão. Tinha voltado a estudar. Estava terminando a faculdade que tinha abandonado quando casou com Bruno. No verso da foto, uma frase escrita à mão: "A vida me jogou no rio, mas você me mostrou que eu sabia nadar. Obrigada por me ensinar a não desistir. Obrigada por me salvar, mas principalmente obrigada por deixar eu te salvar também. Com carinho, Júlia." Coloquei a foto na estante, ao lado da foto de Mariana. Duas mulheres, duas histórias, dois recomeços. Uma que me ensinou a viver, outra que me lembrou por quê. E enquanto eu olhava para as duas fotos lado a lado, entendi que a vida não é sobre evitar a dor ou a perda. É sobre encontrar sentido nelas. É sobre transformar feridas em força. É sobre escolher todos os dias